Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: James Rodrigues no São Paulo. Vamos analisar todos os cenários dessa mega contratação. Vamos pensar como o Dorival deve aproveitar o James Rodrigues no time do São Paulo, em que posição. Tudo isso no vídeo agora. Antes eu quero falar para você do Rei do Pitaco. Você que é apaixonado por Fantasy Game, você tem que estar no Fantasy Game que mais premia no Brasil. O maior Fantasy Game diário do Brasil é o Rei do Pitaco. É Fantasy Game que se resolve no mesmo dia. Não tem que jogar o campeonato todo, não. Por exemplo, no sábado, vamos ter 6 jogos do Campeonato Brasileiro e temos uma liga desses 6 jogos. Por exemplo, você pode escalar o Vitor Roque no ataque. Vitor Roque, vai ter lei do ex do Vitor Roque contra o Cruzeiro, vai ter um Atlético Mineiro e Flamengo. Vários jogadores que pontuam muito ali, Gabigol, Hulk. Então é o seguinte, quer ganhar muitos prêmios, no total R$150 mil em prêmios só nessa liga, o teu caminho é o Rei do Pitaco, no link que está na descrição, beleza? Baixa lá, monta o seu time, você tem sábado até 3h59 para montar a sua equipe. Vamos lá, futebol brasileiro sacudido nesta quinta-feira com a iminente oficialização de James Rodrigues no São Paulo. A gente veio descobrir que o São Paulo negocia aí há mais de um mês com o James Rodrigues, que deixou o Olympiacos da Grécia no dia 13 de abril. Então tem um tempinho já que ele saiu do Olympiacos, o último clube dele, estava sem contrato, estava pensando em voltar ao futebol europeu, mas segundo as informações que a gente viu, nenhuma proposta agradou o James Rodrigues. Ele recebeu proposta oficial da MLS, mas não agradou, não motivou o James Rodrigues, e aí essa proposta do São Paulo foi ganhando corpo, e a informação que a gente tem hoje, sexta-feira, é que nas próximas horas o São Paulo deve anunciar oficialmente James Rodrigues. Há até a expectativa de que o colombiano possa ser apresentado ao torcedor tricolor no Morumbi, no domingo, no jogo contra o Bahia. Há essa expectativa, isso é algo que pode acontecer. Então, é uma contratação gigantesca, porque você está trazendo um jogador reconhecidamente muito bom, um jogador com uma qualidade incrível, um jogador que ainda pode fazer diferença, e muita diferença, no futebol brasileiro. Essa contratação eu vou analisar de 3 formas. Eu vou analisar aspectos físicos e táticos de como o James Rodrigues chega, aspectos financeiros e aspectos de como o Dorival Júnior deve aproveitar o James Rodrigues no time do São Paulo. Vamos começar primeiro falando de aspectos financeiros, e é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque o São Paulo vem de uma experiência muito negativa com um jogador contratado de forma bombástica também, que foi o Daniel Alves, 2, 3 anos atrás. Automaticamente, é natural que quando se ouça falar da contratação do James Rodrigues, a gente lembre do quão errado deu a contratação do Daniel Alves. E errado, eu quero dizer, mais na questão financeira. Acho que dentro do campo, dentro do que o Daniel Alves podia fazer e do que esperava, eu acho que foi uma contratação ok. Não acho que tenha sido um fracasso dentro do campo. Fora do campo, foi muito complicada a contratação. Por quê? Porque deixou uma dívida gigante que o São Paulo ainda paga em prestações mensais ao Daniel Alves, e o Daniel Alves chegou ganhando um salário maior do que 2 milhões de reais, se você contar salário mais luvas, maior do que 2 milhões de reais. Era um projeto que vinha atrelado a um investidor e dependia de um projeto de marketing agressivo para se pagar. O projeto de marketing não aconteceu ou não foi bem sucedido. A dívida que São Paulo tinha com o investidor ficou para o clube e o clube está pagando. Então deu muito errado no aspecto financeiro a contratação do Daniel Alves. Então é natural que a gente fale sobre a parte financeira. O São Paulo entende que os cenários são bem diferentes. Por quê? Porque agora, para contratar o James,
o São Paulo diz que não há aporte de nenhum investidor, tudo está sendo feito com recursos do clube. O Rames vai ganhar menos da metade do que ganhava o Daniel Alves, segundo o PVC, colocou no espaço dele no UOL. O São Paulo vai pagar ao Rames Rodrigues R$960 mil por mês. Quase R$1 milhão por mês. E o Daniel Alves recebia mais de R$2 milhões por mês, contando luva e salário. Então, você tem aí uma diferença de mais de R$1 milhão por mês. Segundo o São Paulo, não tem investidor na parada, tudo com recurso do São Paulo. E de onde vai sair o dinheiro? O PVC também traz a informação de que o São Paulo projeta um aumento de receita de R$150 milhões de 2023 em relação a 2022, ou seja, o São Paulo faturaria mais de R$150 milhões a mais, e esses valores aí vindo de classificações de campeonatos, né, boas campanhas, viria também do Morumbi mais cheio. O Morumbi tem batido 50 mil praticamente em qualquer jogo, e que assim o São Paulo teria mais caixa e também cortes de despesas. São Paulo teria mais caixa. Vale lembrar, no orçamento do São Paulo tem que vender um jogador para chegar nessa receita. Tem que ver que jogador poderia ser vendido. Vai vender o Pablo Maia, um jogador importante? Não sei. Vai vender o Beraldo, que acho que é um jogador, um zagueiro inclusive de nível de seleção brasileira, no meu entendimento? Aí enfraquece o time. Mas enfim, essa é a questão. Tem um outro ponto aí que o PVC também trouxe, que é o seguinte: o São Paulo, neste momento, tem 2 meses de folha de direito de imagem atrasados. São Paulo, nesse momento, tem 2 meses do que ele deve aos jogadores de direito de imagem. A parte de salário de carteira está paga, tá ok. A parte de direito de imagem, que para muito jogador é a maior parte, está atrasado em 2 meses. São Paulo deve quitar isso, acho que na semana que vem ou na outra, um mês, e vai continuar com um mês pendurado. Você, para trazer um jogador de 1 milhão por mês com salário atrasado, e aí eu estou considerando direito de imagem, que é parte do salário, inclusive a justiça acha assim, você tem que estar muito, muito focado, muito combinado com os jogadores, para os jogadores entenderem isso. Porque a gente já viu muito time entrar em ruína porque o clube, devendo o jogador, vai buscar reforço milionário. E é o caso do Rames Rodrigues. Então, tem esse cenário aqui. A direção do São Paulo diz que nessa contratação há uma responsabilidade, embora a situação do São Paulo hoje seja uma situação delicada financeiramente. Diz que não vai ser diferente do Daniel Alves pelo formato do negócio. E agora eu quero ver como vai ser essa questão da folha de direito de imagens atrasado. Porque eu já vi muito time afundar, porque o jogador fala, pô, tá me devendo e vai buscar jogador? O que é isso? Jogadores estão comprados essa ideia? Preciso acompanhar isso. Então, falei aqui da parte financeira, que é uma preocupação, inclusive, de muitos torcedores do São Paulo. Vamos falar de como o Rames Rodrigues chega. O Rames Rodrigues, nas últimas 3 temporadas, jogou em 3 times diferentes. E 3 times bem diferentes entre si, em termos de posição no tabuleiro do futebol mundial. Na temporada 2021, o Rames Rodrigues jogou no Everton, na Premier League, com, inclusive, o Carlo Ancelotti. Temporada 21-22, ele jogou no Al Rayyan do Catar. Começou muito bem no Everton, depois foi vendido por 8 milhões de euros para o Al Rayyan do Catar. Ficou lá uma temporada no Catar, foi para o Olympiacos, na temporada 22-23. E saiu do Olympiacos antes da temporada terminar. Temporada do futebol grego terminou no último mês de maio. No dia 13 de abril, o Rames saiu, entrou lá em acordo com o Olympiacos e encerrou o contrato. O último jogo dele pelo Olympiacos foi no dia 12 de abril. Então, assim, foram 3 temporadas em 3 clubes diferentes, bem diferentes entre si. Ele sai de uma Premier League para uma Liga do Catar, para a Liga Grega, e sai da Liga Grega antes do campeonato acabar.
Vamos a participações e números. Nas últimas 3 temporadas, o Rames ele jogou 27 de 44 jogos no Everton, na Premier League. 27 jogos de 44 que o Everton fez no período, ou seja, ele jogou pouco mais de metade dos jogos do Everton. Fez 6 gols e deu 9 assistências. Então, se você somar participações diretas, 15 gols, 6 gols e 9 assistências, em 27 jogos, dá um pouquinho mais de meio gol por jogo. Meio gol por jogo ou um pouquinho mais de um gol, uma participação em gol a cada 2 jogos. No Al Rayyan do Catar, ele jogou menos jogos ainda. O Al Rayyan, no período, fez 40 jogos, o James Rodrigues jogou 15 vezes. Nas 15 vezes que jogou, ele jogou bem, ele jogou muito bem. Em 15 jogos, ele teve 12 participações de gols, 5 gols e 7 assistências. E no Olympiacos, a última passagem dele, ele jogou 24 de 36 jogos, ou seja, ele jogou 2/3 dos jogos do Olympiacos. Aí já foi uma média maior do que no Everton e no Al Rayyan, jogou 2/3 dos jogos do Olympiacos e fez 5 gols e 6 assistências. Ou seja, se você arredondar para 12 aí, ele manteve a média ali do Everton na casa de um gol, uma participação em gol a cada 2 jogos, né? Que é uma participação, ok. Se você observar, se ele fizer isso no futebol brasileiro, né? Ele ainda tem um turno inteiro pela frente, tem 21 jogos, vamos supor que ele esteja apto a jogar vamos botar aqui 16, beleza? Ele tem mais jogos aí da Sul-Americana, mais 8 jogos, não, mais 7 jogos, né? 7 jogos. Vamos supor que ele jogue, desses 7 ele jogue 5, então daria 16 com 5, 21. Tem mais um jogo da Copa do Brasil, 22, que podem ser 3 se for para a final. Vamos botar mais um só, 22. Se ele jogar 22 jogos até o fim do ano, pela média, ele vai participar de 11, 12, 13 gols, que é uma boa média, né? Então, assim, ele vem há muito tempo parado, porque ele não joga desde 12 de abril, mas os últimos times dele, ele tem flutuado numa média de uma participação em gol a cada 2 jogos, um pouquinho mais do que isso, que é uma boa média, uma média interessante para o São Paulo. São Paulo que às vezes esbarra em alguns problemas criativos, e o Rames pode fazer isso. Vamos falar de lesão, porque, como a gente falou, ele no Everton jogou um pouquinho menos da metade dos jogos, no Al Rayyan jogou algo próximo a 40% dos jogos do Al Rayyan no período, e no Olympiacos ele ficou fora de 1/3 dos jogos do Olympiacos no período. Então aqui no Brasil o Rames, 32 anos, não é um veteraníssimo, pensando no Brasil aqui, ele sim vai ter que ter os seus minutos controlados, mas como qualquer jogador de mais de 30 anos, 32 anos tem. O Suárez tem seus minutos controlados no Grêmio, o Rafinha tem seus minutos controlados no São Paulo, o Felipe Luiz agora está começando a engrenar no time do Flamengo na temporada, porque estava machucado, então vai ter seus minutos controlados. Você tem vários jogadores dessa faixa etária, 33, 34, 35, 36, que têm seus minutos controlados e geram impacto no futebol brasileiro. Falando em histórico de lesões, eu peguei essa imagem que está aí, lá no vídeo do Felipe Barros, que é um excelente canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o FB TV Scout, que ele faz scout de vários jogadores. Ele fez essa tela aqui do James Rodrigues de lesão. Então você vê que ele tem um problema de lesão sério ali em 2019, que ele fica 140 dias fora, afastado, mas nos outros anos, 20, 21, 23, o 22 ali, como ele estava no Catar, não foi tão fácil pesquisar, mas ele coloca 20, 21 e 23, o Rames ficou ali na média
40 dias fora, por lesão. E ali na média 3 lesões, 2022, 2021 3, 2023 3. Então se você pega ali 42 dividido por 3, que ele tem na média 3 lesões por ano, dariam 14 dias de afastamento por ano, a cada lesão, perdão. Dariam 14 dias de afastamento a cada lesão. Não é algo crônico, não, tá? Não é algo crônico, não. Muita gente quis parecer que o Rames fosse um jogador com um problema crônico de lesão. Não é isso, não é isso. Ele teve uma lesão séria no joelho, já tem um tempinho. No mais, aqui são lesões musculares, uma batida aqui e ali. Então, assim, na média, o problema de lesão dele não é tão grave quanto as pessoas passaram. Talvez o maior problema dele seja foco. O Rames, nesses clubes aí, ele tem uma característica de começar muito bem e depois perder um pouco o gás. Foi assim no Everton, quando ele fez uma primeira metade de temporada excelente e na segunda metade não manteve o pique, tanto é que o Everton o vendeu. Foi assim também no Olympiacos, começou muito bem, depois deu uma caída. Então, assim, tem um problema ali de foco. Muita gente fala sobre isso, muita gente que conhece o Rames, muito jogador que conhece, diz que às vezes ele tem algum problema ali para se manter, talvez no pique igual quando ele começa. Mas problema de lesão não é um problema crônico, como muita gente quis parecer. E aí vamos falar do impacto dele no futebol brasileiro. Cara, na minha visão, eu acho que o Rames é uma contratação gigantesca. É uma contratação de um jogador com uma capacidade incrível de fazer diferença dentro do futebol brasileiro. Um jogador criativo, um jogador que finaliza bem de fora e de dentro da área. Um jogador que consegue se desmarcar muito bem, é bom em drible, em finta, é bom de criar o seu próprio espaço. Então, assim, é uma contratação gigantesca do São Paulo. Gigantesca. Pode chegar, vir aqui e não jogar nada. Pode acontecer. Eu, por exemplo, achava que o Douglas Costa ia bagunçar com o futebol brasileiro. Não aconteceu. Mas a minha visão é que a contratação é gigantesca. É jogador para fazer diferença no futebol brasileiro. Mesmo tendo minutos controlados, mesmo não jogando sempre os 90 minutos, é jogador para fazer diferença no futebol brasileiro. Então, assim, acho que o São Paulo manda muito bem, fazendo as ressalvas da parte financeira que eu já fiz, o que a gente tem aqui é que pontuar o cenário e dizer a versão do São Paulo, mas em termos de bola, eu acho que é uma contratação muito, muito, muito gigante, além de todo o aspecto motivacional que traz para o torcedor, né? Venda de camisa, presença em estádio, que a torcida já está indo, né? Então, assim, não vai dizer que vai aumentar mais. Não, porque a torcida do São Paulo já está lotando ali. Então, mas enfim, mas você motiva ainda mais o torcedor. Você traz uma posição que é carente para o time do São Paulo. Essa posição de camisa 10, apesar do Luciano estar fazendo ela, o Luciano não tem as características perfeitas desse papel. Então, ele, para mim, é uma contratação gigantesca com potencial de fazer muita diferença no futebol brasileiro. Como o Dorival deve usar? O Rames, ao longo da carreira, ele já foi utilizado de várias formas. Por exemplo, quando ele surgiu no Banfield, da Argentina, jogando Libertadores, inclusive, bem, ele jogava numa linha de 4 no meio campo, num 4-4-2, e ele jogava aberto pelo lado esquerdo na linha de 4, na linha de meio campo, como um ponta. Hoje eu já não vejo, o São Paulo nem joga assim o Dorival, mas hoje eu já não vejo, por exemplo, o Dorival, o Rames fazendo esse papel, né? Acho que ele já não tem mais fôlego para fazer esse papel. No Porto, ele jogava num 4-3-3, e muitas vezes aparecia aberto pelo lado direito, por exemplo. Então ele era um ponta pela direita. No Everton, ele começou jogando, inclusive eu estou deixando o campinho aqui do Everton, do Rames na Premier League, ele jogava quase como um segundo atacante, aberto, quase como um segundo atacante, mais pelo lado direito. Então, se você for ver aqui, você vê as ações dele, as ações com bola, quanto mais vermelho no mapa, mais
ele tocou em bola nessa faixa. Então ele era um segundo atacante aberto pelo lado direito. No Olympiacos agora, e você vê aqui esse mapa de ação, você vê ele jogando como um camisa 10 mesmo, que a gente idealiza. Ele jogando num 4-2-3-1, jogando como esse meia central por trás do centroavante, que é como eu acho que o Dorival vai utilizar ele. Então, assim, esse mapa de ação que está aqui do Olympiacos, ele me parece que é o mapa de ação que a gente deve ver o Rames no São Paulo, porque imagino que o Dorival deva escalar o Rames como esse meia central, jogando, encostando no Calleri na área, trabalhando ali na região da meia-lua, e aí com liberdade de movimentação, por exemplo, vale lembrar a liberdade que o Dorival deu ao Arrascaeta na temporada passada no Flamengo. Imagino que o Dorival faça algo parecido com isso no São Paulo. Então ele trabalhando ali, e aí nesse caso sairia do time se você pegar a base do time que jogou contra o Corinthians na Neoquímica Arena na terça-feira, sairia do time o Luciano. É até curioso, o Luciano foi suspenso por causa daquele cartão amarelo bem polêmico por chutar a bandeirinha, já que o motivo foi esse, chutar a bandeirinha da cartão é uma novidade no futebol brasileiro, mas enfim, o tema aqui não é esse. O Luciano foi suspenso e o São Paulo pode ter, no lugar do suspenso Luciano, o Rames Rodrigues, que é curioso, né? Na minha visão, uma melhora, uma evolução. Você tem o Luciano fazendo o papel de camisa 10, sai ele e entra o Rames Rodrigues, é uma evolução, na minha opinião. Então, acho que deve ser assim que o Dorival deve usar o Rames. Não acho que ele entregue a disposição tática para jogar aberto pelo lado, como ele já jogou muitas vezes, nem no lado esquerdo, que, por exemplo, na terça jogou o Michel Araújo, nem no lado direito, que na terça jogou o Wellington Rato. Não vejo o Rames fazendo esse vai e vem ali, vai esgarçar muito ele fisicamente. Então acho que a posição que o Dorival vai colocar o Rames é desse meia central num 4-2-3-1. É isso, essa é a análise. O vídeo ficou aqui com 23 minutos, mas essa é a análise, acho que vale por uma contratação desse tamanho. É uma contratação gigantesca do São Paulo. Agora é esperar confirmar e esperar o Rames entrar em campo. Beleza? Quero te ouvir o que você tem a dizer. Like, se inscreve no canal. Faz o seguinte, eu sei que a torcida do São Paulo é muito engajada nas redes sociais, né? Não é só no Morumbi que a torcida do São Paulo é presente nas redes sociais. Pega esse vídeo, o link, espalha nos seus grupos de São Paulo aí, aquele grupo que você fala de São Paulo, no WhatsApp, no Telegram, espalha esse vídeo lá, beleza? E no mais, se você puder contribuir com o canal virando membro, clicando aqui embaixo no Seja Membro, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo, tá? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!